Oi gente, eu sou Júnior Linhares, psicólogo, estou aqui mais uma vez com o EvoCast. Hoje nós temos um tema bem instigante para a gente discutir, tocando diretamente na prática do professor. Temos como título hoje o constante reinventar-se do professor, os desafios da prática docente. E hoje contamos aqui com a presença do professor doutor em Bioquímica Ivanildo, professor de Biologia, que está aqui hoje para falar um pouco com a gente sobre esses processos de se reinventar constantemente em sala de aula. A gente sabe que o professor se depara com a prática docente cotidiana e vai se reinventando no momento tradicional, nas próprias práticas em sala de aula, e no entanto agora ele se depara com um contexto extremamente diferente, que é esse contexto remoto, online. Então como fazer? Então com a palavra agora, professor Ivanildo. Olá, Júnior. Tudo bem? Bom? Tudo bom. Prazer grande, estar aqui para a gente trocar um pouquinho de experiência, sobre esse momento novo e um momento único, tá? E é como eu penso, eu acho que um momento que veio para ficar. Nós nunca mais, na minha opinião, seremos os mesmos, tá? Eu nunca gosto daquela frase que muita gente diz, quando vai voltar ao normal? Não. A minha frase é, como vai ser o novo normal? Tá certo? Então eu acho que quem não se adapta a essas mudanças, talvez nem fique no mercado. Então, o pensar pedagógico, ele sofreu uma grande mudança, né? Nós estamos diante de uma crise, talvez, uma maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Então é algo muito grande, tá? Para a gente pensar e conversar um pouquinho. Exatamente. Quando você fala dessa questão do novo normal, né? O quanto isso atravessa a gente até para se questionar assim, o que seria normal de fato. Quando a gente pensa na prática docente do professor, a gente se depara com várias inquietações. A tecnologia durante muito tempo esteve presente na prática do professor, mas nunca foi incorporada. Então, no momento em que a gente vive um isolamento social devido a uma pandemia, esse professor é jogado num momento onde ele precisa dar uma aula através das redes sociais, se utilizando de vários mecanismos tecnológicos e que muitas vezes ele não dá conta disso. Como é que isso chega para ti? Para a gente foi um impacto, na realidade é isso, o que acontece. Se a gente for comparar a profissão do professor com outras profissões, vamos comparar, por exemplo, com a medicina. A medicina há muito tempo que usa a tecnologia a seu favor. Você tem hoje cirurgias onde você tem câmeras, você tem chips, você tem toda a tecnologia que caminha junto, tá? Enquanto que nós continuamos com a mesma aula de 100 anos atrás. Ou seja, quer queira, quer não, eu acho que nós não conseguimos incorporar a tecnologia à sala de aula. Tem até uma passagem bem interessante, que diz, se você pegar um médico de 100 anos atrás e colocar numa sala de cirurgia, ele não sabe o que fazer. Se você pegar um professor e colocar na sala de aula, ele sabe dar a mesma aula. E de repente nós vimos que essa aula não existia mais. E como fazer? E o que fazer? Como se reinventar? A aula virtual, ela não é a mesma aula presencial. Por vários fatores. O primeiro fator que a gente tem logo de cara é que tudo aquilo está gravado. E o aluno tem a oportunidade de assistir na hora que ele queira. Uma outra coisa é que dentro da sala de aula a gente tem uma troca de energia muito forte, Os grandes professores são aqueles que conseguem ver o aluno, ler o aluno. Nós temos professores nossos aqui que ele chega na sala e já sabe quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção, como é que está o feedback. De repente eu perco tudo isso. De repente somos nós e uma câmera. Então isso daí para a gente foi um impacto muito grande. E aí teve que ter um reinventar pedagógico do dia para a noite. Nós fomos jogados no reinventar pedagógico em um dia. Nós encerramos as atividades num dia, no outro dia já começamos com essa aula online. Então foi um impacto muito grande. Foi realmente a gente reinventar-se dentro da sala de aula. Exato. E tem uma coisa assim que os professores se sentiram muito sozinhos nesse momento, E uma das coisas que a gente percebe é a importância desse cuidado, desse contato, entre os gestores, entre os próprios professores, para pensar nas próprias possibilidades, Então, como é que você percebe essa dificuldade toda que o professor se deparou? Júnior, uma das coisas que a gente percebeu foi que, por exemplo, o professor foi um pouco abandonado, eu acho disso, tá certo? Jogou-se para o professor a ideia você tem que resolver. Tá? Então, de repente, a gente passou a tornar a nossa casa um estúdio. E isso não foi legal. Eu acho que, por exemplo, as escolas, de um modo geral, cometeram alguns erros. O primeiro erro, férias, eu acho que foi um equívoco. Tá? Na minha opinião, eu joguei o aluno em férias sem dar para ele nenhuma outra opção. Ou seja, eu achei que quando você dá férias ao aluno, na realidade você abandonou o aluno. Imagine,
como para nós foi difícil, professores, pais, sociedade, para o aluno também. Ele foi tirado de uma rotina, ele se programou o ano todo para uma rotina. E aí eu achei que as escolas, nesse ponto, elas erraram, elas não eram para ter dado férias para o aluno. Era para ter construído esse reinventar pedagógico junto com o aluno. Porque o aluno, como é que eu te dou férias, né? Eu, enquanto pai, né, minha filha me questionou e eu achei muito pertinente. Ela disse, como me deram férias se eu não posso sair de casa, se eu não posso viajar, se tudo está fechado? Então, além de eu não ter a escola, que hoje a escola é o local de socialização do aluno, é o espaço social, é a vida dele, né? A gente sabe que hoje, antigamente, na minha época, por exemplo, girava muito em torno da rua, dos amigos. Esse espaço ele deixou de existir, né? A rua é perigosa. Então a escola é o espaço social. Então tiraram o espaço social do aluno e o deixaram só. Então eu achei que isso foi um equívoco. Então ela me questionou e foi uma das coisas que, por exemplo, no curso qual, né, eu sou diretor, eu não fiz. Foi ouvindo ela. Não pode. A gente, quer dizer, além de eu não ter um shopping para ir, de eu não poder sair de casa, de eu não poder viajar, ainda me tiraram a escola. Então, mas eu entendo que foi assim. Foi de repente a escola ser colocada, né? Porque enquanto nas outras profissões a tecnologia ela foi avançando, na escola nós nos ficamos muito, digamos, resistentes a essa tecnologia na sala de aula. E de repente teve que se reinventar. Então algumas escolas precisaram desse tempo. Mas eu acho que foi um equívoco, tá certo? E para o professor, né, eu acredito também como equívoco, foi você colocar o professor para montar um estúdio na sua casa. Então quer dizer, até que ponto o celular do professor A tem a qualidade do celular do professor B. Então de repente, professores que tinham um desempenho maravilhoso no presencial tiveram uma queda de rendimento muito forte, né? Nós tivemos algumas pesquisas que mostraram isso. E por que teve essa queda de rendimento? Porque ele não tinha um estúdio bom. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que as escolas deveriam ter feito é montado a estrutura para o professor dar aula. E não ter colocado para o professor esse desafio dele montar uma estrutura dentro da casa dele. Né? Até que ponto a casa dele é o espaço ideal para isso? Né? Até que ponto você tem, né, alguns professores, né, de outras escolas questionavam muito isso. De repente você tem 2 filhos e um casal e precisava de 4 computadores para poder o casal que é professor dar aula e os filhos que são alunos estudarem. Então acho que as escolas ficaram um pouco assustadas também. Então foi um reinventar. Mas eu acho assim, é importante, eu acho que a gente está se reinventando. Eu acredito muito que nós vamos mudar muito o nosso jeito de dar aula e que o universo online ele veio para ficar na educação, né? Então aqueles que conseguirem se adaptar melhor a esse universo, com certeza eles vão ter mais mercado de trabalho do que aqueles que eram mais resistentes. Eu vejo dessa maneira. Exato. No momento de crise é que a gente vê as grandes descobertas, os grandes movimentos, né? Então esse momento ele traz uma série de inquietações, uma série de possibilidades vão surgindo também. E conseguir enxergar as possibilidades dentro desse universo, né, é a grande contribuição desse momento. Né, que já ceifou tantas vidas e prejudicou tantas pessoas, né? Mas conseguir pensar o menor risco possível. Quando você traz esses 2 elementos, as férias, né, que foram antecipadas, e férias que recebeu o nome de férias pelo fato de ter interrompido as aulas, mas que não trouxe a dimensão do que seriam as férias para o aluno. Né? E aí a gente percebe que isso vai gerar um outro problema mais à frente, onde esses alunos com a sobrecarga de trabalho, posteriormente, vão procurar os espaços de férias e não vão ter esse espaço de férias. Né? Um outro ponto que você coloca que é essa inquietação com o professor. Esse professor que recebeu de uma hora para outra a ideia de que ele teria que dar estas aulas, a continuidade no espaço de sua casa. Né? E aí a gente tem aquela discussão do público, do privado e também temos a própria tecnologia. Como pensar então um aparato tecnológico para dar essa possibilidade? E você traz uma estratégia muito interessante, né? Dar um suporte a esse profissional no espaço da instituição e a partir do momento pensar de forma a ter todos os cuidados, né? Com todos os EPIs, com todos os cuidados de higiene e preparação, mas se os professores tivessem um espaço adequado para que pudessem minimizar os prejuízos de uma aula à distância.
né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa o quanto o reinventar-se, ele mobiliza os segmentos tanto do professor na sua prática, né, que tem que se reinventar também nos exemplos, nas metodologias, como também na própria gestão de estar a par e ouvir as pessoas, né? Então, quando você traz isso, mostra para a gente, inclusive, o olhar do próprio aluno. Quando você relata que sua filha lhe coloca isso e faz com que você repense como seria possível dar continuidade, mostra pra gente exatamente essa dimensão. Eu vejo um outro erro das escolas, Júnior, é achar que quando voltar às aulas presenciais, vai voltar a ser o que era antes. Não vai, né? Nós ouvimos os pais, nós escutamos muito. E muitos pais são muito claros, tá certo? Que o filho não retorna para a escola. Me assusta muito quando eu vejo, por exemplo, algumas instituições, né, como algumas universidades que publicam notas onde diz que somente iremos retornar às aulas presenciais quando tiver uma vacina ou quando tiver a cura. Isso é uma nota muito perigosa, né? Eu vou lhe explicar por quê. Eu sou biólogo, né? Eu tenho a minha área de atuação é microbiologia. E assim, o vírus é extremamente mutante. Então, nós podemos ter várias ondas, tá? Então, quer dizer, quando eu coloco a premissa que vai ter uma cura, sim. Mas, por exemplo, se tiver a cura para um tipo de vírus, Covid, e ele sofre uma mutação e é outro tipo, essa cura já não vale de novo. Então, quer dizer, nós vamos ficar com as atividades paradas. Eu acho que, na realidade, o que deveria existir das escolas, né, e é isso que eu espero que elas pensem, como iremos retomar as aulas presenciais face à pandemia, e não quando a pandemia passar. Então, por exemplo, o nosso reinventar pedagógico, que eu digo para ti, que o professor tem que pensar é que, ou ele começa a pensar em estratégias, sim, de aulas remotas, aulas online, associado a aulas presenciais, tá certo? Então, entenda isso, eu vejo assim, se as escolas não pensarem um modelo misto hoje, se elas não investirem nessa tecnologia de melhorar a qualidade de aula, porque o professor ele não vai conseguir fazer isso só. Eu entendo uma coisa. É a mesma coisa de você pedir para o professor para ele resolver os problemas da escola. Eu acho que a escola tem que começar a pensar em estratégias e dar ferramentas ao professor para um novo fazer pedagógico. É como eu te digo, eu não vejo mais o voltar ao normal. Eu não vejo mais a gente voltar. Por quê? As pessoas elas vão sair muito, e aí você sabe mais do que eu, muito traumatizada desse evento. De repente, nós fomos jogados numa situação do dia para a noite, de isolamento. Né? Você vê que hoje o hábito de usar máscara, o distanciamento social, isso vão deixar marcas muito profundas na sociedade, e é óbvio que nós sabíamos muito bem disso. Né? O que acontece? Cada vez mais gente junto. Né? Sempre que eu dava aula eu dizia, gente, pandemias vão ser cada vez mais comuns, porque cada vez mais nós temos os conglomerados de pessoas e há troca de vírus. Então não vai mais existir esse normal. Né? A escola ela precisa deixar de pensar em antes da pandemia. Não. Ela tem que pensar no pós-pandemia. Ou as escolas elas sentam e elas pensam, porque não é o fato de você colocar álcool em gel, não é o fato de você colocar um tapete, né, que tem o poder saneador, nada disso. Tá? O que você tem que repensar eu vou ter que ter dois modelos. Aquele aluno que quer o presencial e o aluno que quer o online. Né? O homeschool, ou seja, a escola em casa, ela vai ganhar um impulso muito grande no Brasil. Né? E aí a gente precisa pensar isso, né? Repensar isso. E o professor, ele vai ter que mudar as ferramentas dele. Tá? Não é somente pensar nesse momento de pandemia. É pensar no pós-pandemia, eu acho isso. Tá? Então eu vejo isso como um equívoco, tá? do professor achar que não, passou a pandemia, vai ser tudo normal. Não vai ser. Tá? A gente escuta muito o nosso aluno e ele fala muito disso, que não se sente seguro, que não volta mais para esse modelo. Então é aquela história, a gente queria muito voltar a ser como era antes, mas eu acredito que não volta mais. Tá? Exato. Por isso que pensar no novo normal, né, ainda com a ideia de um normal anterior, é equivocado. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas novas estruturas que nós teremos,
né, estruturas tanto espaciais como também das relações. O próprio fazer pedagógico ele vai ser reinventado, né? O pós-pandemia está se abrindo para a gente uma dimensão onde a gente precisa pensar que esse pós-pandemia não faz com que a gente não tenha nunca mais pandemias, né? A gente sabe que as pandemias são cada vez mais constantes, né, como você coloca, e a necessidade da gente pensar novas práticas, né, práticas de proteção, práticas de cuidado, e pensar nesse modelo de educação que você aponta. Um modelo que vai contemplar tanto uma educação presencial como uma educação também à distância. E ambas com a mesma qualidade, né, que atinja os mesmos objetivos de aprendizagem. A gente sabe que uma das discussões mais atuais hoje em educação é pensar competências e habilidades, né? A gente precisa pensar o nosso aluno a partir do desenvolvimento de competências e habilidades. Quando a gente pensa num aluno conteudista que estava acostumado àquele modelo de aula de simplesmente decorar um determinado conteúdo, a gente percebe que esse tipo, tanto adotado pelo professor durante muito tempo, como adotado pelo aluno durante muito tempo, caiu por terra. E o que nos mostrou foi justamente nesse período de crise a necessidade de trabalhar autonomia, protagonismo, não é? Então esse sujeito que vai buscar, que consegue encontrar quais são as ferramentas e que tem um subsídio de um professor que está preparado, porque ele está focado nas competências e habilidades. Tanto presencialmente como à distância, a qualidade da educação ela deve se manter, né? E para isso a gente tem uma série de desafios, né? A gente vê um panorama aí bem complicado se a gente pensar em cenários de educação nos mais variados. E no nosso país principalmente, né? A gente vê a disparidade. Quando a gente começa a acompanhar, né, as reportagens sobre os outros países, os processos de adaptação, muitas práticas que foram sendo reinventadas, redirecionadas. E no caso da gente no Brasil, a gente vai vendo situações que têm se complexificado cada vez mais. E a dificuldade para lidar com isso. Uma das críticas, né, enquanto professor que eu faço, é que eu acho que foi colocado para o professor o desafio de resolver o problema, né? E eu acho que isso é injusto. Eu acho que faltaram os gestores de escolas trazerem soluções também, tá certo? Porque, como eu te digo, por exemplo, quando o professor chega na sala de aula no modelo antigo que a gente tinha, você tinha um direcionamento. Tá? A escola chegava para ti e dizia: eu quero esse modelo de aula, eu quero que você siga esse plano e nós vamos adotar esse material. E de repente as escolas, elas, de certa maneira, se isentaram um pouco. Ela chegou para o professor e disse: não, eu quero que você dê aulas em casa. Não é assim que funciona. Eu acho que nós, professores, nesse momento, nós sentimos um certo abandono. De repente, por exemplo, a gente teve que aprender a trabalhar com plataformas, a falar uma linguagem que não era o nosso cotidiano, ou seja, renderizar, Google Meets. São palavras que não faz parte do nosso cotidiano, não fazia parte. Nosso cotidiano era pincel, tá certo? Era quadro, era sala de aula, era frequência. Tá? Então, de repente, a gente começa a ver isso. E isso, para o professor, eu acho que as escolas vão precisar investir muito na tecnologia, porque você não pode comparar o potencial de investimento de uma escola com o potencial de investimento de um professor. Por mais que o professor diga: não, eu vou fazer na minha casa um estúdio, ele não tem o potencial de investimento que uma escola pode dizer: eu vou fazer na minha escola um estúdio, e nessa qualidade. Então, assim, nós nos sentimos assim órfãos, a palavra é essa, né? Muitos professores se sentiram órfãos. Tá? Aqui no caso do Evolução, a gente teve essa preocupação de não ter aula da casa do professor. Tá? E isso foi muito claro que o próprio decreto de isolamento, ele previa que o professor poderia sair para gravar aulas online, aulas para ser transmitidas online. Isso é ter cuidado. Se você mantém todo um mecanismo que possibilita esse isolamento. E isso deu um impacto muito positivo na aula que o aluno recebeu. Mas, mais uma vez, os professores, eles vão ter que estar abertos, tá certo, a trabalhar com essas ferramentas, né? E a gente nota, por exemplo, muitos colegas que ainda são resistentes a se reinventar, a reinventar o pedagógico, né? A reinventar o seu modelo de aula, a inserir novas ferramentas. A aula não pode ser apenas o professor, a câmera e o quadro.
porque o aluno tem a opção de desligar. É diferente quando você tinha a sala presencial, que quando o aluno saía de sala, eu já sabia que a minha metodologia não estava chegando ao público. Agora eu não tenho esse feedback. Então, é toda aula reinventar. Um reinventar de que você fala, um reinventar daquela informação. E eu acho que as escolas precisam ouvir o aluno, tá? Porque é quem está recebendo. Nós sentíamos muita falta disso. Aqui no caso da Evolução, nós fizemos várias pesquisas e muitas aulas tiveram que ser totalmente redimensionadas. Coisas que a gente não fazia em sala, que no online deu certo. Tá? Então, quer dizer, são professores diferentes, né? E nós, professores, estamos passando por um grande desafio, o reinventar pedagógico. Ou seja, aquela frase do início que eu disse, se entrar um médico numa sala de cirurgia, ele não faz a cirurgia hoje, 100 anos atrás, vai ter que ser para o professor também. Pós-pandemia, e eu estou falando pós-pandemia daqui talvez a um mês. Se o professor entrar em sala e for um professor de 100 anos atrás, ele não vai conseguir dar aula. A gente tem que ter ferramentas. Uma das coisas assim mais absurdas que a gente tinha era que toda sala de aula tinha uma plaquinha: proibido o aluno utilizar celular. Isso mostrava o quanto a escola era resistente ao aluno usar o celular, à tecnologia, ao novo. Tá? Então, é como tem aquela chavezinha que diz: proibido usar celular. E de repente, no dia, ligue o celular para assistir aula. Isso para o aluno foi um impacto muito grande. Tá certo? Então, é algo que a gente precisa, digamos assim, melhorar. E as escolas vão ter que investir em muito treinamento. E o professor vai ter que estar muito aberto a esse reinventar pedagógico. Eu acredito nisso. E esse diálogo com tecnologia, a gente não tem como escapar disso, né? Você tocou num ponto muito interessante, né? Todo o ensino médio, o ensino fundamental, as escolas, as instituições tinham essa prática muito comum e o incômodo de quando o aluno se utilizava do celular, né? E aí quando você percebe diante de uma situação dessa, onde eles são obrigados a usar o celular para estudar, né? Então, como mudar também essa cultura, como transformar essa possibilidade. Então, eu acho que um dos ganhos que nós vamos ter pós-pandemia é justamente pensar como essa tecnologia ela pode continuar sendo inserida no processo, né? Em momento algum é pensado a aula à distância remota, né, substituindo a importância do papel do professor, né? Mas pensar que esse professor ele necessita estar se reatualizando, acompanhando uma linguagem, né, dialogando com esses alunos nesse espaço, né, e rompendo inclusive com uma das perspectivas que a educação é muito presente, é uma horizontalização do ensino, né? A ideia do professor como detentor do saber, aquele que centra todo o conhecimento em si, é algo que já caiu por terra há muito tempo, mas que a gente ainda sustentava nessa postura, né? Aquele que fala, os outros que escutam, e nesse formato a gente vê outras possibilidades se apresentando, né? Então, quando a gente começa a perceber que a tecnologia ela vem como aliada para esse processo, e aí fazendo com que esse professor possa se reinventar e construir essa aprendizagem junto com o aluno, né? Você toca numa coisa fundamental que foi ter ouvido os alunos, né? O processo pedagógico ele não é um processo imposto, ele não parte do professor para o aluno, mas ele é construído junto com o aluno, né? Então, quando a gente estava falando no início sobre aquela questão das férias que foram dadas aos alunos, né? Essas férias retiraram os alunos de cena, né? E de uma hora para outra colocaram os alunos em cena novamente com um modelo que não estava organizado, né? Diferente de você ouvir o aluno, construir com o aluno, entender como é que esses alunos vão ter acesso, né? Como é que estão disponíveis os equipamentos possíveis, não só para o professor dar aula, mas também para o aluno ter acesso a essas informações, procurar formas, estratégias para que esse conhecimento possa de fato ser democrático, né? Que todos possam de fato ter acesso àquela aula que está sendo ministrada pelo professor, né? Seja à distância, seja presencial, esse olhar ele tem que permanecer, né? As escolas, elas precisam ouvir. Eu acho que a premissa básica hoje das escolas é ouvir. Elas precisam sentar e ouvir o professor, ouvir o aluno. Foi uma das coisas que nós fizemos aqui no Evolução, foi ouvir muito. E nós construímos um modelo que muitos alunos hoje dizem que estão tão satisfeitos quanto estavam no presencial. Mas a escola precisa ouvir.
ela precisa ouvir o aluno, ela precisa ouvir a sociedade, ela precisa ouvir o professor. E assim, uma das coisas que eu vi colegas, né, comentando sobre outras escolas é que faltou esse ouvir, tá? E também uma outra coisa que precisa ser reinventada é a universidade. De repente, a universidade, ela se afasta do professor. Nós, professores, sentimos muita falta dessa universidade, que é o centro de produção do conhecimento, é o centro de produção do saber pedagógico. Nós temos grandes pesquisadores, grandes profissionais das universidades que não estão atuando nesse momento. Então eu achei que a gente sente muita falta também de um comando centralizado a partir do próprio MEC. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que nós passamos a trabalhar de maneira isolada. Isso foi muito ruim. Né? Tem uma frase num livro que eu li sobre a crise de 2008, né, que tinha tido como uma das crises grandes, né, do crash da Bolsa de Nova York, né, e após a queda da Bolsa, né, estourou a bolha, todos foram para casa. Né? Então, uma das críticas do autor é que, como é que no momento da maior crise, você pega as melhores cabeças, os melhores economistas, e ao invés de eles sentarem juntos e pensar numa saída, eles vão para casa. Foi o que aconteceu. Nós nos sentimos muito sós. Né? Enquanto escola, eu me senti muito só a evolução. Por quê? Porque a gente tomava decisões sozinho, enquanto professor também, porque nós juntávamos um pequeno grupo de professores para tomar decisões. Eu acho que faltou nesse momento, vamos fechar? Não. Junta todo mundo, o que é que nós vamos fazer? Não, as escolas foram para casa, os gestores foram para casa, os professores foram para casa, os alunos foram para casa e ficaram todos trancados, sem conversar. Né, deixando abandonado. Então, na realidade, nós precisamos aprender a ouvir mais. Né? Eu acho que esse saber pedagógico, esse montar pedagógico, ele passa por isso. Uma das coisas que a gente prioriza muito aqui, ouvir o professor e dar feedback. Né? E como eu digo para ti, tem professores que eram unanimidade na sala de aula, que eram perfeitos. Tentaram reproduzir a mesma aula no online e foi um desastre. Foi um desastre. Por quê? Porque prender-se frente a uma tela. Né? Tem escolas que colocam o professor para dar 12 aulas em frente a uma tela. É desumano. É desumano. Dar 12 aulas dentro de sala é troca de energia. Eu dou 12 aulas em 12 salas diferentes, são 12 aulas diferentes. Dar 12 aulas em frente a uma câmera, eu acho desumano. Então, quer dizer, mas tem escolas que fizeram o professor fazer esse trabalho. E eu acho que isso diminui muito o rendimento do professor. Então, parece que as escolas não ouviram. Por exemplo, aqui no Evolução, nós colocamos um estúdio, o professor só dá uma aula. As outras 5 é para ele planejar essa aula, porque essa aula exige muito dele. São 40 minutos de aula intensa. Então, é diferente. É diferente você dar 40 minutos de aula gravada para dar 40 minutos de aula presencial. O professor precisa de tempo para elaborar, para montar estratégia. Então, por exemplo, as escolas, elas querem fazer uma rotina do aluno sem pensar no professor. Ela precisa pensar no professor. Aula online é diferente. Elas precisam ter essa consciência, tá? Então, eu acho que a escola precisa ouvir mais, avaliar mais. É o que nós temos feito aqui, ouvir. Foi ouvindo o professor que eu deixei ele com uma aula gravada. Tá? E com uma aula gravada, uma aula ao vivo, ele tem tempo de planejar. Ele não deixou de trabalhar 6 aulas. Ele não teve prejuízo. Ele trabalhou as 6 aulas. Mas ele consegue, nessas 6 aulas, produzir algo melhor. É algo que as escolas precisam repensar. Exato, repensar essa prática constantemente, né? E a necessidade de repensar uma prática exige também todo esse aparato, né? Um aparato da gestão, dos outros professores, da própria instituição que se propõe a ouvir e a construir juntos, tendo como foco principal a aprendizagem do aluno. E assim a gente consegue hoje finalizar mais um EvoCast com essa discussão muito interessante aqui com o professor Ivanildo, e eu encontro com vocês numa próxima edição.